Bom, gente, então a gente podia começar a nossa atividade de hoje. Eu queria convidar o Carlos André Bittencourt, coordenador do Centro Pop, para compor a nossa mesa aqui hoje. E o Léo Maia, que veio também debater com a gente aqui a temática. Geralmente a gente está acostumado a fazer atividades aqui mais num formato mais descontraído, assim, de roda e tal, né? E esse, sim, eu já não estou muito acostumada. Essas formalidades já não são. Mas, mesmo sem a roda, eu gostaria que a gente pudesse se apresentar, assim, de repente cada um dizer o nome, de qual serviço é, o que faz, qual é a profissão, de que cidade, né? Para a gente poder começar essa conversa aqui hoje se conhecendo, né? Não é só importante quem está aqui, é importante quem está aí também, então a gente podia fazer esse exercício. Então, eu sou a Carolina, eu sou assessora de políticas públicas aqui do Conselho, sou responsável pelo Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas. Depois eu explico um pouquinho mais para quem ainda não conhece, porque é o PPOP que a gente faz. E aí eu acho que a gente podia começar, né? Meu nome é Ana Lúcia, sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre. Eu sou a Gabriela, sou professora de saúde coletiva da UFS. Sou Yasmine, estagiária do CREPOP, do Conselho e estudante de psicologia. Eu sou a Cristina, atualmente estou fazendo estágio aqui no CREPOP, mas fiz estágio com essa galera de Manuel, Sou o Daniel, eu faço estágio aqui no CREPOP e eu estudo na PUC. Eu sou Chayane, sou estudante de psicologia e Sou Gabriel, sou psicólogo do programa Sou Grupo da Madruguês para Adolescentes em Situação de Rua. sou Thaís, sou assistente social também do programa Saúde Única do Sul do Sul. Sou Ana Cecília, médica do Ministério da Saúde. Olá, muito boa noite a todos. Vinícius, sou estudante de primeiro ano do curso de psicologia também. Sou Juliana, sou estagiária de psicologia do CREA Sanapouco. Sondra, psicóloga, CREA Sanapouco. Josi, educadora social, Centro Pop, Sanapouco. Meu nome é Wilson, eu trabalho no CEPAC, o Albergue Municipal de São Paulo. Sou Marta, assistente social do Centro Pop São Paulo. Eu sou Nilmar, assistente social do Albergue São Paulo. Renata, educadora social, trabalhei na Ação Boa, agora trabalho no abrigo da Fundação de Proteção Especial. Eu sou Lourdes, sou psicóloga da FASC, de Porto Alegre, e estou indo para a supervisão da população adulta em situação de rua de alta complexidade no nível C. Eu sou Gorete, assistente social da FASC e trabalho na proteção de velhos. Meu nome é Dávila, sou psicóloga no Centro Pop. Depois vocês podem se apresentar melhor. Bom, a gente tem aqui também um abaixo-assinado que chegou para nós, que é contrário ao projeto do vereador Thiago Duarte, não sei se vocês estão sabendo, que é um projeto do município aqui de Porto Alegre para criar um sistema municipal de internação compulsória para usuários de drogas, né, que está bem na moda. Então, é um abaixo-assinado que se posiciona contrário a esse sistema. A gente vai passar. Para quem não conhece, depois vale a pena entrar e conhecer um pouquinho das afirmações que o vereador coloca lá como importantes nesse caso, que eu acho que a gente tem que poder também saber, né, em relação ao que a gente está assinando, como é que a gente argumenta em relação a essas questões. Mas aí eu deixo circulando aí. Bom, tem algumas pessoas que participaram aqui, né, da pesquisa. Isso é muito bom, daí também a gente pode fazer esse momento, né, dessa conversa secundária. Assim. Vocês vão ver que, claro, que as questões que foram colocadas na pesquisa, elas estão muito para além daquilo que a gente vai apresentar aqui hoje. A gente pegou alguns pontos mesmo, porque nos interessa poder também fazer essa troca com o André e com o Manuel, então, para poder ter
ter espaço da gente fazer todas essas conversas e ainda poder discutir entre nós aqui. Mas a gente vai publicar agora, até o final, até a metade do ano, deve sair um e-book que a gente vai fazer com todos os relatórios regionais do CREPOP, das pesquisas dos últimos 3 anos. Então lá daí vai dar para ver os materiais na íntegra, que eu acho que é uma coisa bacana, assim, porque por muito tempo a gente não tinha a possibilidade de fazer isso, a gente tinha sempre que esperar sair a publicação nacional e ela acabava não contemplando muitas questões que apareciam na pesquisa regional, né? Então agora isso nos dá a oportunidade de ter acesso também a esses materiais regionais. Bom, mas então quem ainda não conhece o trabalho do CREPOP, o CREPOP ele foi criado em 2006 com o objetivo de fazer uma discussão sobre o que a gente quer da psicologia dentro das políticas públicas, né? Qual que é o papel da psicologia, o que a gente quer tensionar, o que a gente quer produzir, né? E a partir daí a gente vem produzindo documentos de referências técnicas, né? Eles não são, então, manuais de conduta do psicólogo, eles são muito mais um documento que diz desse lugar mais ético e político da psicologia dentro desses espaços. E para a produção desses documentos, a gente passa por processos de pesquisa, né? Cada Conselho Regional de Psicologia tem um CREPOP, né? São 20 conselhos regionais hoje no país. Cada conselho regional tem o seu centro de referência que desenvolve uma pesquisa regional. Aí depois tem uma sistematização nacional, que ela funciona. Funciona assim, a gente tem a decisão dos temas que vão ser pesquisados. Até hoje a gente já fez 22 pesquisas diferentes, em diferentes temáticas das políticas públicas, tá? O tema é sempre eleito na PAF, que é uma reunião que acontece 2 vezes por ano em Brasília, que reúne todos os conselhos regionais, onde se definem as temáticas. As temáticas têm a ver ou com uma questão importante para a profissão naquele ano, ou por uma questão do país mesmo, né? Nesse caso, a população em situação de rua foi eleita em função da história da Copa, das emoções que estavam acontecendo, das grandes obras, enfim. A partir disso, o Núcleo Nacional do CREPOP, então, dispara o processo de pesquisa, então define as diretrizes de como é que elas vão acontecer nos estados. Depois ela é desenvolvida, então, regionalmente. A gente produz um relatório, uma série de relatórios, né, dessas pesquisas que vão para o Núcleo Nacional de volta. Aí há uma sistematização desses relatórios, porque vocês imaginam, sei lá, pelo menos 2 relatórios por pesquisa, a gente faz, quando não muito mais, né? Chega lá 40, 50 relatórios, então isso tudo é sistematizado num único material. E a partir daí são convidados, então, algumas pessoas para se dedicar, né, à produção escrita do documento final, né, sobre esses relatórios. Depois isso vem para uma versão de consulta pública, que é uma apresentação, então, do texto que foi redigido por essa comissão a partir dos relatórios, e a ideia é que a gente possa ler, discutir e indicar se esse material está condizente ou não com aquilo que se esperava dele. E isso volta, então, para essa comissão e vem para a produção final. Então, é uma tentativa de que esse processo seja o mais participativo possível. E aí ele vem, então, para o processo de devolução da pesquisa. Então, hoje a gente vai dar a devolução do processo regional e não ainda desse material nacional, que ele ainda está em fase de elaboração. Então, contando um pouco do que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente trabalhou com as cidades acima de 100 mil habitantes, porque, como vocês viram, a equipe somos eu, Dani, Cris e a Yasmine, né? Então a gente não tem como dar conta de fazer essa pesquisa nos quase 500 municípios do estado, né? Então a gente acaba fazendo um recorte. Que aí vai depender se a pesquisa é transversal, a gente trabalha com cidades acima de 100 mil habitantes. Se é uma pesquisa de uma única área, né, se fosse tipo assistência social, aí a gente pegaria cidades acima de 50 mil habitantes. Daí a gente tem que fazer uma abrangência menor em termos de secretarias que a gente vai cobrir também, né. Então trabalhamos aí com 18 municípios, né, trabalhando especialmente com assistência social, saúde e educação. Foi o foco que a gente acabou construindo muito a partir da devolução do campo, né, de que, bom, moradia não adiantava nem a gente muito procurar, porque não tinha, né, não é que não houvessem políticas, mas não, a própria secretaria não reconhecia que tinha algo a dizer sobre isso quando convidada a falar, né, nas pesquisas. Isso por si só já é um dado.
Então a gente acabou trabalhando com serviços de abordagem social de rua, tanto de crianças e adolescentes como de adultos, CAPS infantil, CAPS 2, CAPS AD, unidades básicas de saúde, os consultórios na rua, CRAS, CREA, Centro Pop, Casa de Passagem, abrigos, albergues, pronto atendimentos, a Escola Porto Alegre, que é a única escola em todo o estado que trabalha com uma prática direcionada à população em situação de rua. A gente teve a participação de pesquisadores de pós-graduação em psicologia, pessoal que trabalha no programa de erradicação do trabalho infantil, programa socioeducativo, os egressos da fase, né? E movimentos sociais, especialmente o Movimento Aquarela e o Jornal Boca de Rua, e o programa de redução de danos. Então, foram localizados 170 psicólogos dentro desses municípios, desses 18 municípios, trabalhando nesses espaços com população em situação de rua, que sim, quando contatados, reconheciam que o seu trabalho também se dedicava ou deveria, né, estar contemplando o atendimento a essa população. A gente realizou 7 encontros em Porto Alegre e nas subsedes do Conselho Regional, que acontecem em Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul. A gente teve um total aí de 121 participantes. Nesses encontros a gente fazia tanto encontros só com psicólogos, quanto encontros abertos, né, para outras profissões também. E aí a gente contou com a participação de psicólogos, educadores sociais, assistentes sociais, gestores, usuários, pesquisadores, cientistas sociais e pedagogos. Além disso, a gente fez 10 entrevistas, porque também aí a gente entende que é importante poder aprofundar algumas questões, então a gente pegava pessoas de referência de determinados serviços aí para fazer essas entrevistas. E fizemos visitas a alguns serviços também para poder conhecer um pouco mais da realidade daqueles serviços. E aí eu acho que, trazendo um pouco disso, né, não de tudo que a gente pôde ver, mas das principais questões que a gente foi, na nossa opinião, né, seriam importantes de serem trazidas aqui, né. Uma das principais questões que foi se colocando em todos os encontros dos grupos e muito presente nas salas também durante as entrevistas era, bom, quais são os limites éticos das intervenções que são praticadas pelos profissionais, né, até que ponto que o Estado tem o direito de intervir sobre a vida dos sujeitos. Direitos que nós estamos efetivamente garantindo e que direitos que nós estamos violando com as intervenções. Então, isso era uma questão que aparecia muito presente, assim, né? Bom, existe todo um discurso aí de que a gente tem que proteger a vida, né, de que a vida é isso que está em primeiro lugar, mas quando eu estou fazendo essa intervenção, até que ponto que eu tenho que respeitar a autonomia desse sujeito, quando é que eu digo não, aqui não dá mais, eu preciso, então, agir, né, e não consegue mais definir isso, ou não, eu tenho que sempre respeitar essa autonomia e essa definição, ainda que isso coloque a vida desse sujeito em risco, né? Então, como é que se faz esse cálculo aí? E aí um pouco das soluções que iam sendo apresentadas pelas pessoas mesmo que participavam era de que a resposta para isso era buscar sempre a construção dos planos de cuidado junto com os usuários, né? E aí a gente vai ver então um pouco dos limites que se colocam para essa construção conjunta, né? Que ainda que quando se consegue construir um entendimento, se consegue construir um plano conjunto, quando tu chega para fazer com que esse seja efetivado, a gente tem aí algumas limitações que são colocadas para a continuidade desse atendimento. Então, aqui no Rio Grande do Sul, as principais questões que foram aparecendo, né? A invisibilidade da população em situação de rua, né? Em relação à construção de políticas públicas mesmo. Então, muitas vezes a gente ligava para os municípios e dizia, bom, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a atuação do psicólogo. Não, isso é na assistência social. Na saúde não tem nada, né? Na população de rua é só na assistência social. Aí ligava para a assistência social, não, isso é só no CREAS, isso é só no Centro Pop, ou isso é só no abrigo, né? Então, não se entendia que essa população deveria ser atendida nos diversos serviços, né? E aí, bom, a gente vai ver muitas vezes uma ausência completa aí de dados sobre, né, de construção de indicadores mesmo. A gente sabe que a política pública é toda construída a partir de indicadores, né? Se tem uma valorização de uma construção de metas aí, que também a gente tem que tensionar, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem uma ausência de produção desses dados, uma ausência de produção de indicadores, a gente acaba também tendo uma ausência de produção de uma política pública voltada para isso.
E aí, então, a gente via também essa desresponsabilização dos serviços, né? Então, acompanhada da crença de que a população em situação de rua não é um sujeito de direito. Então, é como se a gente estivesse aqui fazendo um favor quando a gente atende essa população, né? Isso principalmente em relação aos hospitais, aos prontos atendimentos, né? Ainda uma lógica bastante moralista, discriminatória e higienista dentro desse espaço. Então, a situação do banho, né? É muito comum a gente ouvir esse relato de que não atende o sujeito sem que tenha forçadamente banho, tanto dentro dos abrigos, muito comum ouvir esse relato, quanto dentro dos serviços de saúde, né? E aí, muitas vezes, embora se houvesse uma crítica e um entendimento de que sim, a gente tem que atender, por outro lado, tem toda uma construção de estratégias para que a pessoa vá embora e não permaneça recebendo atendimento, né? Então, ficar horas esperando atendimento, uma série de outras estratégias que vão se colocando aí para que não seja efetivamente cumprido. Essa questão da burocratização dos serviços, né, que não acompanha aí os modos de vida de quem está na rua, então essa coisa de que, bom, a gente precisa agendar uma consulta, e daí a consulta é só para daqui a um mês, e daí daqui a um mês você já não acha mais a pessoa para chegar na consulta. A Vera vai contar uma história do que aconteceu lá no GHC, que eles chegaram na farmácia para tirar a medicação e a pessoa estava sem identidade, uma coisa super comum. E aí a pessoa da farmácia disse, não, aqui a gente não pode porque o sistema não permite, né, que tu tire sem a identidade. E aí o técnico que estava junto disse, não, você pode usar a minha. Não dá, porque né, o formulário está no nome da pessoa, não tem que ser a identidade dele. Mas assim, na farmácia tal, o sistema não está funcionando lá. E daí lá tu consegue tirar. Daí a gente brinca que quando o sistema não funciona, as coisas funcionam. Quando o sistema funciona, as coisas não funcionam. Então, acho que é essa construção aqui das políticas públicas que ainda não acompanha a possibilidade de atendimento. A gente acaba priorizando o sistema e a burocratização de serviços em detrimento do cuidado com o sujeito. Aí, né? Então, isso que eu falava antes, da construção de critérios que acabam impedindo o acesso. Então, regras de comportamento que vão ser vistas dentro de vários serviços, né, que são regras que a gente sabe que não são possíveis de serem respeitadas, não diz respeito à forma como as pessoas estão acostumadas a viver, a conduzir sua vida. O não uso de drogas, também é muito comum, relatos de CAPS, AD, que não aceitam pessoas que estão sob efeito de drogas, né, que é o que a gente brincava, então, se a pessoa está tendo infarto, ela não pode procurar o Instituto de Cardiologia, né, só depois, porque então vai se colocando aí determinados critérios que vão excluindo também a possibilidade de atendimento dessa população. Muito ainda uma herança assistencialista e policialesca dentro da assistência social. Então, dentro da saúde, a gente tem bem essa coisa de que, bom, a população em situação de rua não é a nossa população, isso é o problema da assistência social. E dentro da assistência social ainda se vê muito dessas práticas policialescas, assim, né, da assistência social ocupando esse lugar. Ainda, um dos principais problemas que a gente vai ver, um dos principais furos dentro da rede é dentro da educação, né, que era isso em todo o estado, que a gente via em termos de política de educação, é a escola Porto Alegre, né, e nada mais além disso. Então, enquanto que isso ainda está muito distante, até do ponto da educação poder se questionar de que tem alguma coisa a fazer a respeito disso, né. E dentro da política de educação, então, a escola ela se coloca como a instituição naturalizada e que não é tensionada em momento algum. Então, os sujeitos têm que se adaptar a esse espaço, não se permite um tensionamento em relação ao papel da escola. Dentro dessa questão das políticas habitacionais, que também não vão aí levar em consideração os modos de vida das pessoas, então vão mandar as pessoas lá para um lugar extremamente distante, onde não tem as relações que ela está acostumada, ou com casas que são construídas num formato que não condiz com as pessoas, com a família, né, com a possibilidade de ter junto os animais, enfim, então toda uma série de questões que a política habitacional não consegue também compreender aí. E aí vem todo o discurso moralista em cima, né, então as pessoas abandonam as casas, não conseguem dar valor, né, não entende que consegue fazer uma crítica de volta. O não desenvolvimento de ações preventivas, então, a população é sempre alvo de
no lugar de problema, né, quando ela aparece aí, enquanto as questões que se fazem sintomas, né, os dados que se produzem sobre essa população em geral, é para dizer se é ou não usuário de droga, né, então as perguntas que vão se fazer é super interessante, assim, a gente viu algumas pesquisas que iam sendo realizadas em alguns municípios, e as questões que se colocavam a respeito dessas pessoas eram sempre questões relacionadas a isso, né, a problemas, e nunca a, bom, o que mais que a pessoa fazia da vida, né, então só o foco é sempre em cima das situações de problema. Então trabalha com potencialidade. Uma outra crítica importante é de que as legislações de direitos humanos elas não vêm acompanhadas então de políticas públicas que consigam garantir a possibilidade de efetivação desses, né? Então a gente tem esse descompasso aí, né? A gente fica num discurso que a gente tem que garantir direito, mas a gente não tem as condições para isso. Essa questão de que, bom, as violências institucionais elas acabam gerando para essa população um aumento nos processos de vulnerabilização. A segurança pública, né, como uma questão central aí a quem a gente tem que trabalhar, então, que elas seguem sendo violadoras de direitos. E aí eu acho que a própria pesquisa do CREPOP, né, devolvendo uma crítica para nós mesmos, assim, acho que a gente podia ter feito mais esse convite durante o processo de pesquisa, não só aqui regionalmente, mas nacionalmente, né, para também os agentes de segurança terem se implicado nela, né. A gente pensa na atuação do psicólogo também, pensar esses psicólogos que estão vinculados à segurança pública e nas atividades multiprofissionais, podíamos ter feito também esse convite, né? A gente acaba ainda colocando a conversa, né, lá e aqui, assim, não trabalha muito essa interface, não chama junto. E um pouco das alternativas, assim, né? Então, a importância do fortalecimento dos programas de redução de danos, da própria lógica que a política de redução de danos ela traz, né, como fundamental, assim, sendo aquilo que nos permite aí essa construção de práticas de cuidado em conjunto com os usuários, né. Se a gente não abre mão da lógica moralista que está colocada aí, né, nesse lugar de quem sabe sobre a vida do outro, a gente não consegue trabalhar com esse sujeito. O aprimoramento das relações inter e intrasetorial, né? Então dentro das próprias redes, dentro da assistência social, dos vários níveis de atenção, né? Quanto intrasetorial, isso foi bem interessante. A gente teve vários psicólogos de CRAS que se entendiam também responsáveis pelo atendimento dessa população, não no sentido do atendimento direto, mas no sentido do fortalecimento dos vínculos, né? Entendendo a possibilidade de, bom, essa população também tem família, também tem outros vínculos que são possíveis de serem construídos dentro de determinados territórios, então de que também tem um entendimento aí da sua contribuição, né, dentro dessa política pública. O enfrentamento dessa lógica moralista e discriminatória, porque, bom, não importa a política pública que a gente construa, né, somos nós que reproduzimos essa lógica cotidianamente, e a gente consegue fazer isso dentro de qualquer lugar, né, os manicômios não deixaram de existir porque a gente criou os CAPs, a lógica manicomial. Ela ainda existe em alguns espaços, se a gente mantém ela da mesma forma, isso serve para assistência social, né? A gente remodela a política, mas se a gente mesmo não conseguir encarar essas heranças que estão colocadas aí, não muda muito, né? E esse processo de desburocratização do serviço, assim, a gente viu várias iniciativas de que, bom, as pessoas conseguiam dar um jeitinho, né? Então, acho que, para além desse jeitinho pessoal que a gente consegue dar, como é que a gente vai também tensionando para que a própria política pública se reveja em relação a essa organização burocrática. E o fortalecimento dos movimentos sociais da população em situação de rua, principalmente nesse momento que a gente tem em todo o país esse processo de construção dos centros de defesa dos direitos da população em situação de rua. A gente já viu centros de defesa de para várias políticas diferentes serem criados, né? E eles acabam sofrendo um processo de desmonte depois, de fragmentação, de fragilização, se não tem um movimento articulado, né? Então, a importância da gente fortalecer a população para que se possa seguir investindo nisso, para que se possa seguir denunciando esse processo de invisibilidade. Eu acho que isso é interessante, assim, foi a própria Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que foi questionar em relação, por exemplo, ao censo, né, que não tinha incluído os moradores de rua no país, né. Então, acho que esse que é o fundamental, né, a gente acaba circulando pelo serviço, mas se a população consegue se sentir agente político, também as coisas conseguem ter um pouco mais de permanência.
Então aqui ficam os contatos, para depois vocês também acessarem no site, fica o material completo, também a gente vai disponibilizar, né, no site do Crepop, e o material final também deve sair ainda só no ano que vem da pesquisa nacional. Mas aí a gente também vai divulgar para vocês. Então agora eu passo a palavra para o André. E aí depois a gente, no final, daí eu acho que abre e vai fazendo essa conversa aí. Então tá. O meu nome é André, como a Carolina colocou. Eu sou coordenador do Centro Pop aqui de Porto Alegre. Trabalho na FASC, né, desde 1998, no atendimento e acompanhamento da população adulta, sempre em situação de rua. Tenho formação em ciências sociais. Ontem eu estava pensando, né, quando eu encontrei o Manuel, né, qual seria o foco assim, da minha fala, né, e aqui nesse espaço. Acho que primeiro a gente tem que fazer uma conversa bem informal, né, de por que a gente chegou nessa pesquisa, né, apontando todos esses dados em relação a um segmento social que está há anos invisível, né, dentro da nossa sociedade. E aí, numa reunião ontem lá com alguns colegas do comitê gestor do centro, né, da assistência, eu, enquanto sociólogo, pensei em algumas questões lá no início do século XX, final do século XIX, como, por exemplo, a revolta da vacina, ou quando Porto Alegre foi constituída dentro de um estado positivista, né, de exclusão, de vários segmentos sociais, não só a população em situação de rua. Pensando um pouco da história, do modelo de cidade, de estado que a gente quer, que eu acho que é por aí que a gente vai pensar e refletir. Né? Porque todas essas questões apontadas, e muito bem apontadas ali para a Carolina, estão ali exatamente por esse modelo de estado hoje que está vigente há bastante tempo no nosso país. E aí a gente tem que pensar, entender, compreender esse estado vigente para poder modificar algumas coisas, para poder avançar e ir além. Vou fazer uma pergunta para os colegas que estão aqui. Quem aqui já em algum momento assistiu o Carnaval de Rua de Porto Alegre? Na rua, ao vivo. Foi alguns que saem de escola de samba, sabem que existe Carnaval de Rua. 2, 3 pessoas. Esse é um outro segmento social de Porto Alegre e de grande parte desse país que também é invisível. Acho que por aí a gente tem que pensar. Enquanto a gente está pensando na questão da população em situação de rua, como está inserindo eles na sociedade ou nas políticas públicas, na realidade existe uma visibilidade de grande parte, de grandes segmentos dessa população que constitui a nossa cidade, que constitui o nosso país. Eu, enquanto carnavalesco, acho que é importante estar referenciando isso. Exatamente. Porque é isso, né? Nossa população de rua é o negro, é o índio, são vários setores da nossa sociedade que são invisíveis. E a gente tem que estar se debruçando sobre isso e pensando em formas de estar dando visibilidade a essas questões e debatendo. E não é interessante, dentro do Estado, a gente vê isso historicamente, que se faça esse debate, que se faça essas reflexões. As pessoas no feriado de Carnaval em Porto Alegre têm o hábito de, grande maioria, de ir para a praia. E quem curte Carnaval vai lá para Porto Seco, que é quase na divisa com a Alvorada. Isso tem um colega sociólogo que diz que se chama capital social, do Pierre Bourdieu, francês. Capital cultural. A cultura manifestada por determinados segmentos da população não é reconhecida pela cultura dominante da nossa sociedade. Tem certas coisas que é mais interessante ficar debaixo do tempo, a gente não dá visibilidade do que expor, discutir e debater. Inseri-las dentro de uma política pública. População de rua também. O Centro Pop de Porto Alegre fica no bairro chamado Cidade Baixa, que lá no seu início, nos seus primórdios, era um local, antes de ser o Carnaval de Rua,
ele chegar lá, era um local onde os escravos fugitivos ficavam. Por ser um local alagadiço, de difícil acesso à polícia e aos senhores dos escravos, grande parte dos escravos que fugiam iam para aquela região da cidade, Areal da Valença. Carnaval de Rua se originou lá também em função disso. Onde eu quero chegar? Tínhamos um usuário que nós atendíamos lá na casa, eu e o Manuel, que sempre contava uma história de que ele, por ser filho de militares, conseguiu permanecer naquele espaço da cidade até 1980, 90, quando ele, mesmo estando em situação de rua, né, ele conseguiu permanecer naquele espaço da cidade. Enquanto que todos os seus amigos de infância, no final dos anos 60, foram removidos para a Restinga, quando foi feita a urbanização pelo Estado daquele espaço da cidade. E aí veio a especulação imobiliária. Ele, enquanto filho de militar, continuou vivendo naquele espaço. Seus amigos, negros, brancos, índios, enfim, que não tinham condições de manter o aluguel ou comprar um imóvel naquele local da cidade, em função da implantação do esgoto pluvial. Eu gosto muito do Colares, quando ele falava essas coisas, colocar o pluvial nas campanhas. Não que eu seja petista, não acho isso. E aí ele se manteve. Hoje, a escola para a qual eu trouxe Imperadores do Samba não tem condições, nem pode abrir uma quadra de ensaios naquela região da cidade, porque não é permitido. Uma manifestação cultural quase secular, Imperadores tem mais de 50 anos. Os negros fugitivos foram para lá no final do período de escravidão, 1888, 90, do século XX, ocuparam os campos da Redenção, por isso que o Parque Farroupilha é chamado de Redenção, né? E o bairro Rio Branco não é bairro Rio Branco por acaso, né? Com a política do Estado também de embranquecimento do Estado, aquele bairro houve a necessidade de legitimá-lo simbolicamente como espaço não de população negra, que estava ocupando aquela região, né? Mas sim de população negra. Enfim. Então são várias coisas que eu acho que a gente tem que estar se debruçando e estar pensando, né? No Rio de Janeiro, as pessoas foram encaminhadas, né, para um primeiro morro da Providência, foi a primeira favela carioca, né? E hoje as favelas voltaram para o asfalto e o Estado não sabe o que fazer com elas, no asfalto. Hoje há muita população em situação de rua aqui no Rio de Janeiro, em função disso também. Houve uma perifização, houve um espaço periférico ocupado por pessoas de baixo poder aquisitivo e que para poder se sustentar acabam vindo para esses espaços de maior capital. E muitos deles acabam perdendo seus vínculos familiares e ficando em situação de rua. Isso aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, em todas as grandes centros. E isso é uma política do Estado. E nós, aqui, enquanto profissionais, fazemos o Estado. Temos que debater e se problematizar essas questões. Fiz a provocação da questão do Carnaval de Rua, porque eu sei que grande parte da classe média alta de Porto Alegre não fica em Porto Alegre nesses feriados de carnavais. E nem sabem muitas pessoas que existem isso. Assim como muitas pessoas nem se debruçam para pensar o que é a população de rua. Ligam lá para o trabalho, quando nós fazemos abordagem à população, nos dizendo: vocês têm que retirar essa pessoa daqui. Retirar. Tirar. Tipo, não vai resolver o problema dele, até porque ele não é uma pessoa. Ele é algo que está ali atrapalhando a minha mobilidade. Mas resolveu o meu, porque tem uma propaganda, né, que diz isso, né? As coisas são muito relacionadas, né? Imagem é tudo. No sistema que a gente vive, imagem é tudo. E a população em situação de rua é a imagem que não deu certo. As pessoas não querem enxergar, não querem falar sobre isso. Bom, e aí são as pessoas de todas as políticas, tanto da assistência social, o que dirá das outras políticas.
eu, enquanto trabalhador da FASP, fiz vários enfrentamentos com os colegas, né? Tanto da saúde quanto da assistência, né? Quando vinham solicitar a abordagem da população adulta em situação de rua. Eu provocava, tá, mas tentaste conversar com ele, eu não sei como é que ele vai reagir se eu tentar perguntar o nome dele. Como ele fosse um ser totalmente diferenciado. Certa vez eu fiz uma pergunta para um residente de psiquiatria no Hospital de Clínicas também. Estávamos acompanhando uma usuária no centro da cidade, sofria de um tipo de transtorno mental. O Clínicas sem vagas, SUS. Acompanhei até o Clínicas para possibilitar a internação. Por ela ser hipertensa, teria que ficar internada no Hospital Geral. Chegando lá, um residente da área psiquiátrica me olhou e disse: não vou conseguir essa vaga para ti. Eu digo, por quê? A principal vaga não é para mim, é para a pessoa que eu estou acompanhando. Eu disse, mas por quê? Porque a gente nunca colheu aqui pessoas em situação de rua, eu não sei qual é o surto que ela pode ter. Bom, ficou eu olhando para ele, né? Eu digo, bom, eu não sou psiquiatra, eu sou sociólogo, mas imagino que o mesmo surto que os teus pacientes possam vir a ter aí dentro, né? Estavam cheios de pessoas já internadas. Ela pode vir a ter, ou não. Mas enfim, andei por todas as policlínicas e não consegui a vaga. A pessoa não conseguiu internar lá. Porque é uma senhora imensa, gorda, com cavanhaque, negra, em situação de rua. Universalidade, equidade. Boa pergunta. Aonde fica isso? Isso fica dentro dessa lógica que a gente está falando de Estado, né? As pessoas não querem se ocupar disso. As pessoas não querem se ocupar desses segmentos sociais. Isso, estava pensando aqui quando a gente falou, existe hoje, né, no projeto Minha Casa, Minha Vida, lá da Caixa, um percentual de 3% para pessoas em vulnerabilidade e risco social, não só a população em setor de rua. E aí, esses tempos, uma pessoa que nós acompanhamos aí no Centro Casa de Convivência, anteriormente, foi encaminhada para um desses apartamentos lá. Não, me relatou que o apartamento era a rua, o condomínio era a rua. O tráfico tomou conta, a prostituição, e não tem Estado lá. Não tem. Ele me disse assim, as palavras deles: André, as pessoas não sabem compreender o que nós falamos. Tu que tens que ir lá conversar com os colegas do CRAS e do CRES, que eles não entendem o que a gente fala. Aí me convidou para um café no domingo à tarde, para ir até a casa dele, para ver a situação. E aí outra lógica hoje do nosso sistema, né? Hoje as pessoas da periferia não são só as pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Se tu chegares na Restinga para o lado esquerdo, existe esse condomínio, Ana Paula e outros lá. E para o lado direito, há grandes empreendimentos imobiliários hoje, né? Grandes empreendimentos. Aliás, é uma construtora que se especializou no Brasil a construir empreendimentos para a população de grande poder aquisitivo. Mas aí com guarda, vigia, câmeras, muros altíssimos, piscinas, lago para pesca, local de guardar o iate e tal. A 10 quilômetros do condomínio, esse é Ana Paula, na mesma região. Mudou um pouco, né? As pessoas antes eram obrigadas a sair da cidade de baixo, das regiões mais centrais, porque o Estado não tinha interesse em estar vendo essas pessoas ali circulando. Hoje há bolsões de territórios, né, identificando aonde eu posso estar circulando ou não, aonde eu posso fazer a minha manifestação ou não, aonde eu posso abrir uma quadra de escola de samba ou não, ou onde eu posso fazer o desfile do Carnaval de Porto Alegre ou não, ou onde um morador de rua pode estar circulando ou não. Então, tem as questões ali que são micro, tem todas as questões que são macro, que a gente tem que se debruçar e pensar. Que Estado é esse? Que segrega,
que separa o que a gente está passando na vida e no mundo, e está passando e está observando e não está problematizando. Acho que este é o grande pulo, né? A gente tem que se debruçar sobre essas questões, de que o Estado mudou, mas não mudou muito. E por que não mudou? Porque que hoje as políticas públicas ainda estão sendo muito semelhantes às que eram em 1900. O período da revolta da vacina, o período de organização de projeto de cidade de Porto Alegre, onde houve um embranquecimento e a ida das populações mais pobres para a periferia. Acho super válido, assim, super importante o trabalho feito pelas minhas lá quando estou no Centro Pop, falei isso, mas queria ressaltar que seria de suma importância, eu acho que estivesse pessoas aqui de situação de rua, para estar também falando algumas questões que foram levantadas, problematizando junto. Que não sou eu que sou o coordenador daquele serviço que tem que estar falando. Posso estar contribuindo de alguma forma, mas eles também, acho que tem essa possibilidade de vir aqui e estar falando algumas questões, problematizando essas coisas que foram levantadas. Fica como sugestão. Ou, isso eu acho que está levando essa ferramenta, esse instrumento nos espaços institucionais para ser isso, uma ferramenta de problematização, tanto para os funcionários quanto para os usuários de serviços, de políticas que atendem esses atores sociais. Acho de suma importância, para que não fique só mais uma pesquisa, entendeu? Acho que é de fundamental importância isso, para que as pessoas possam estar problematizando em cima desses dados que foram levantados. Não só nós aqui, enquanto grupo de profissionais, mas a própria população em si. Mas agradeço o convite. Outra coisa que eu queria falar também para vocês, sobre a questão da resistência desse debate dentro da própria assistência social, né? Que é uma política, na realidade, muito recente, né? Muito nova, e que eu percebo, né? Eu entrei em 98, não houve muita evolução do debate acerca da população em situação de rua, de como ter a escuta da demanda desse usuário, como está pensando formas de acolhimento dentro da própria política de assistência. Nós fomos num evento em Osório, em que haviam vários colegas da área da assistência que trabalham com a população em situação de rua, com abordagem, com acolhimento institucional, e que ainda tinham muito esse cunho religioso. Isso há 2 anos atrás. 3. Tinha inclusive um pessoal de uma cidade do litoral, tinha uma camiseta com a mão de Deus assim, segurando o usuário. Acho que o trabalho deles até pode ser interessante. Mas eles com certeza não vão estar fazendo esse tipo de problematização porque a lógica deles é outra. A lógica deles ainda é assistencialista. Né? E aqui em Porto Alegre, infelizmente, a gente ainda tem os colegas que têm essa lógica. Assistencialista, higienista, em que é complicado de pensar um acompanhamento a médio e longo prazo. Agora com a Copa do Mundo, aí, como foi dito pela Carol chegando. Então, isso emerge muito. A questão do... Tinha um lema na época do golpe ali, era retirar para promover, eu falo, né? Não era bem esse, mas eu estou dizendo retirar para promover, porque... E na realidade, a Restinga era remover para promover. Quer dizer, retiraram as pessoas ali do seu espaço mais central, com a intenção de promover, levando-as para 30 km do centro da cidade, sem transporte público,
sem política de saúde, excelente, né? E o morador de rua, em épocas de Copa do Mundo, vai sofrer com certeza esse tipo de entendimento de Estado. Remover para promover. E remover para promover no sentido de remover para não dar visibilidade, né? Remover para não dar visibilidade. Esse projeto. Então é isso. Acho que espero que tenha contribuído. Acho que fico aberto para as pessoas perguntarem, assim, né? Quis fazer essa fala de uma forma bem informal, para que as pessoas apenas reflitam um pouco, né? Coloquei a questão do carnaval justamente para provocar, porque daí eu, enquanto carnavalesco, sinto essa ligação na pele, né? Literalmente, em todos os sentidos, ser negro e ser carnavalesco. Queria agradecer mais uma vez o convite da Carol, e aí fico aberto depois das perguntas, mas vou passar neste momento ao amigo aqui, o Manuel, que vai fazer algumas ponderações também bem importantes. Obrigado. Bom, vou aproveitar esse gancho e reforçar a necessidade de se pautar as necessidades de política que emergem principalmente da rua, né? Falando de rua, eu sou o Manuel, né? Sou sanitarista, trabalhei por 9 anos na Casa de Convivência e Atendimento Social de Rua e também trabalhava na Escola de Saúde Pública, junto à residência por 9 anos. No ano final eu fiquei na geladeira, é claro, porque quem está trabalhando com esse tipo de população ou fazendo enfrentamento de política sempre está sujeito a uma geladeira uma vez ou outra, né? E dizer da satisfação, né, de poder voltar para o meu bairro, que eu sou porto-alegrense e cresci nesse bairro aqui, e ver que ele está bastante modificado, né? Tem uma passeada por aí, a especulação imobiliária, ela continua, é um processo permanente de incorporação do capitalismo. Então, o remover para promover era uma forma de que hoje é o único lugar para onde a cidade pode crescer, só no sul, né? Então, a tradição de agricultura familiar e produção de hortigranjeiro já desde a década de 80 não existe em Porto Alegre. Porto Alegre era autônoma em termos de produção de alimentos, né? Então, ele tem que entender essa lógica da cidade comparado com o que sustenta a cidade. Então, dentro da minha trajetória, muito andei por aqui, muito fiz os temas na 8ª Delegacia de Polícia, porque era filho de policial, de professora, ou seja, conhecia muito bem as instituições por onde passei nesse bairro. E conhecia bem de dentro a questão do poder pastoral, que é a brincadeira que faz o André, volta e meia, debochando, né? Porque diz que eu fui coroinha, algumas vezes, efetivamente eu fui. Mas não mentira. Conhecendo de dentro a instituição, é que eu gostaria de fazer o convite da gente pensar desde uma lógica dos trabalhadores e a partir de como é que isso se constitui a partir das falas que foram colocadas aqui, né? Eu vou trabalhar algumas coisas que emergem dessa escuta que eu fiz das falas, né? A partir dessa minha posição de trabalhador, né? Que se constituiu a partir de várias instituições e que também apresenta alguns tensionamentos. Por isso eu convido a gente a dar uma lida. Eu não sei se vocês conhecem a citação, essa é da Ordem do Discurso, do Foucault, né, que nos ajuda a pensar algumas coisas que viabilizam ou inviabilizam o trabalho, né? Então, o desejo diz: eu não queria ter que entrar nessa ordem arriscada do discurso, não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo. Gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa,
e de onde as verdades se revelassem uma a uma, eu não teria senão de me deixar levar nela e por ela, como um destroço feliz. E a instituição responde: você não tem por que temer começar. Estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis, que há muito tempo se cuida de sua aparição, que ele foi preparado, um lugar que o honra, mas o desarma, e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós que lhe advém. Então, esse recorte da instituição é o que diz o remover para promover. Não precisa ir muito fundo no discurso, né? O modernismo é de pouca densidade. Então, dentro desse enquadre de relações, principalmente os trabalhadores, seja de qual política pública for, eles estão muito submetidos à questão de um processo de trabalho que não necessariamente é dado por eles, né? Essas diretrizes, elas estão muito sujeitas a como se executa a política. E a política representativa, né, ela não é uma política de Estado. Quando é dentro de uma política de Estado, uma política de controle das populações, incluindo os trabalhadores, que controlam as populações, ela se configura como uma política de governo. Então, a cada momento, a cada nova racionalidade que se pretende reinventar a roda, o trabalhador tem que se adaptar a essas relações. E pensando isso do ponto de vista de quem trabalha com a população de rua, toda aquela carga, tudo aquilo que o André falou e que o Carolina falou, recai sobre o corpo do trabalhador, porque é ele que compensa. Quando eu escuto essas falas que trazem, do ponto de vista como se executa ou como eu me sinto com relação ao trabalho, lembrando que trabalho tem uma origem da palavra bastante interessante, só para retomar, né? Ela se origina de tripalho, instrumento de 3 paus para a agricultura, que não tem mais em Porto Alegre, e para a tortura, que teve muito tempo aqui no Xadrez, da 8ª Delegacia aqui do lado. Né? Então, vocês não conhecem, mas tem o grande xadrez aqui da 8ª, famosíssimo no tempo do Zoicode, né? Só foi tirado de circulação quando se decidiu que não mais haveria prisões nas delegacias. Eles criou o Central que era para ser um presídio de entrada do sistema carcerário, que quem conhece sabe que é o mais pesado do sistema carcerário. Né? Então, quando a gente está falando dessas populações que hoje estão na rua, em algum momento elas também têm, como esse espaço de transgressão, passam por esses sistemas de repressão, porque o aparato todo está colocado para esse controle. E isso atinge o trabalhador também na questão do enfrentamento que é necessário para a garantia de direitos. Né? Então, dentro desse recorte de garantia de direitos, o que a gente imagina? Bom, estou fazendo uma abordagem, chega a guarda municipal e a brigada para remover, para promover. Então, isso... Mas eu já tive algumas situações de enfrentamento, claro, com relação a isso. Claro, de suportar diretamente. Né? E isso me lembra, por exemplo, das manifestações de ontem, né? Que o pessoal da Defensoria Pública estava de jalequinho. Sou da Defensoria Pública. Né? E no nosso trabalho, né? Teve uma época que se tinha um colete, né? Para abordagem de rua. E a equipe se recusou a usar esse colete de abordagem de rua. Porque o que era importante era o vínculo que tu estabelecia ou não com essa população. Não precisava do colete para se identificar. Né? Pô, cabeludo, barbudo, está ali de chapéu fazendo abordagem na rua, bom, é bom não. Então, só para a gente ter uma cena do que aconteceu, teve uma época que foi estendido à população de rua a possibilidade do Bolsa Família. Né? Então, eles fariam o cadastro do Bolsa Família, que não era direcionado para essa população. Interessante pensar nisso, né? Só para os domiciliados. Então, os cadastradores estavam muito sem enxergá-los, né? Efetivamente, eles não tinham a visibilidade. Né? Bastou a gente fazer alguns plantões em que algumas pessoas da equipe iam,
né, que as pessoas chegavam. Né? Mas isso chegavam porque tinha um trabalho anterior, até mesmo eu estar na tese de associação de grupo. Né? E esse trabalho anterior é que possibilitou a criação de um vínculo que ele deve ser sustentado em equipe, como possibilidade de intervenção. Caso contrário, ele se vai e cai em descrédito. Né? E sustentar este vínculo, né, vamos dizer, é o fardo na execução da política. Né? Claro que a gente tem que pensar assim, ó, o que é esse vínculo, como é que ele se produz, como é que se produz o enquadre de um processo de trabalho. Né? Uma coisa é o trabalho prescrito, dentro da questão do tripário, né? Aquilo que é dado de cima para baixo. Outra coisa é toda a atividade que tu tem que desenvolver para dar conta daquele trabalho prescrito. Que são todas aquelas pequenas atividades que tu faz, aquela transgressão de rede, aquele espaço em que tu tem que articula não só governo, com não governo, né? E dentro dessas possibilidades de intervenção, criar espaços de problematização. E quando eu estou falando isso, eu estou falando tanto intrasetorial como intersetorial, principalmente na questão do grupo equipe. Né? Porque equipe faz com que pouca transformação aconteça. Né? Olha para trás, não tem ninguém. Né? Então, o desafio é tão grande como o medo, o remorso, o poder pastoral. Quando eu falo de poder pastoral, eu estou falando do Foucault. Né? Foucault tem um texto muito interessante, eu trouxe alguns materiais para a gente. Não é reinventar a roda, mas o saber é feito para cortar. A gente escolhe algumas coisas, se a gente não usar o saber, também a gente toma laço, né, dentro dessas relações. Então, a saúde dos trabalhadores, saúde mental, da Tatiana Herminger, o nomadismo urbano, da Cláudia Turra, esse dicionário crítico de ciência e tecnologia, eu não sei porquê, mas a segunda edição tiraram o crítico, tá? Mas ele é bom. Tá? Então, é dicionário de trabalho e tecnologia. A primeira edição é dicionário crítico de trabalho e tecnologia. Né? Então, aqui tem alguns verbetes que nos ajudam a entender a questão do processo de trabalho, né? Como ele é operado, as tecnologias que estão aqui colocadas, e o poder pastoral é uma tecnologia muito milenar, né? Que tem origem numa tradição judaico-cristã, que eu conheço bem, e que diz respeito a duas tecnologias muito antigas, que é a questão da confissão e do exame de consciência, como incutição de culpa. Né? E eu falo mais disso aqui, tem uma publicação de São Leopoldo, muito legal, que é o Contorno dos Invisíveis, que o Binot lutou bastante para que isso, e toda a rede, que foi uma produção que eu tive o maior orgulho de participar, que aqui eu escrevo algo que, na verdade, era a vigilância do social, qual o lugar da pobreza na cidade. E aprofunda, dá algumas referências de como isso aqui está disponível em PDF. Né? Teve na Unicinos em PDF, eu tentei pegar, eu tinha um filho único de mãe viúva aqui, daí eu vou trazer pelo menos para dizer, existe. Veio para crer. Né? Então, totalmente pastoral. O Contorno dos Invisíveis, ele tem artigos da própria Cláudia Turra, meu, da Marta Borba, que me recebeu quando eu ingressei na equipe do Centro de Casa de Convivência, da Casa de Convivência, eu estou pensando também no Centro de Referência e Redução de Danos. Por que também do Centro de Referência e Redução de Danos? Por que pensar na questão de redução de danos e também pensar na redução de danos da própria equipe? Né? Porque esta é uma população que está exposta à questão, e daí a gente entra naquele dilema Tostines, né? Usa droga porque está na rua ou está na rua porque usa droga, né? Que é um dilema, ou seja, o dilema não tem solução, mas tem a partir da história de cada um. Então é interessante a gente pensar dentro dessa lógica de encontro e que isso fica muito, emerge muito claramente dos depoimentos. Só para situar, eu tive um recorte a partir dos grupos que foram realizados. Né? Então, dentro dessa estratégia grupal, uma fala intercorta a outra.
né? E este é um recorte a partir da coleta de dados que foi realizada. Isso nos permite pensar, por exemplo, a potência de uma grupalidade. E não é à toa que dentro da negociação de processos de trabalho, o grupo é um espaço de potência. É um espaço de reconhecimento de saber que não só a equipe sabe, né? Essas pessoas estão há muito tempo na rua, elas têm uma série de estratégias e jeitos de andar na rua, né? Esses jeitos de andar na vida, eles devem ter a sua devida valorização, né? Quando a gente pensa assim, vamos pensar formalmente, assim, em termos de acolhimento, um plano singularizado terapêutico de intervenção, E aí, Carapaiva, como é que a gente vai trabalhar isso? Né? O que tu está te propondo? Qual é a tua questão? Né? Porque, em alguma medida, a questão da droga é interessante pensar, porque tem todo um direcionamento, principalmente com o recrudescimento da internação compulsória, a despotencializar aquele que faz a escolha pelo uso e que não está disponível a deixar de usar, mas que também não quer morrer por causa disso, né? Porque droga tem a ver com o prazer e não necessariamente com a morte em si, né? Então, eu explicando hoje, é interessante de estar mais antigo dentro das políticas que acabam convidando para fazer alguma intervenção do ponto de vista Então, de tarde, antes de vir para cá, eu fui no CONED, que é o Conselho Estadual de Drogas. E eles tinham como uma pauta a questão de conferência, né? E conferência a partir de qual governabilidade? Né? Qual é a referência com relação à droga? Então, em alguma medida, se deshistoriciza os processos muito ligados ao humano que a droga C teve dentro de um processo de sociabilidade. O problema é quando ela está descontextualizada dele, né, em que ela ocupa tão centralmente o processo de vida ou o cotidiano daquele que faz uso, abuso ou dependência, que são coisas diferentes, né, que ele não consegue mais ter clareza do projeto. E tampouco se perguntar sobre, por que mesmo que eu usava, né? Então, algumas coisas de piadas, de alguns ditos, né, que tentam, em alguma medida, demonizar a droga e se esquecem da relação que se estabelece. Também isso afeta diretamente a questão dos trabalhadores, né? Muitos trabalhadores de saúde e outros de assistência vão também procurar alívio na questão do uso de álcool e outras drogas, né? Isso é muito característico dessas profissões da área de saúde, né? Então isso não está muito longe do cotidiano, né? Agora, isso tem mais visibilidade ou menos visibilidade à medida que começa a dar problema no trabalho, né? Então, dentro dessas cargas, dessa carga cognitiva do trabalho, para dar conta, por exemplo, da tarefa, do trabalho prescrito, do trabalho real, de tudo aquilo que tu tem que fazer, né? Tem um ditado popular que diz o seguinte: rebolar mais que bolacha na boca de velho, para dar conta do trabalho prescrito, né, faz com que isso tudo seja compensado com o corpo do trabalhador. E isso parece estar muito claro aqui, né? A falta de suporte, de estar fazendo o enfrentamento na rua, e daí, institucionalmente, tu não tem o suporte, enquanto que só a instituição te permite fazer esse trabalho, né? Seja ela religiosa, seja ela governamental, não governamental, de que ordem for, né? Então, é como nós nos apresentamos. Eu sou Manuel, eu sou trabalhador, ou sou psicólogo. Bom, psicólogo muito pouco eu disse que eu era quando trabalhava diretamente com essa população, né? Eu só dizia quando me perguntavam diretamente. Mas não, tirava para o monitor, né? Isso é interessante. E era isso, monitor, né? Por quê? Porque faz alguma diferença para ti? Então, de que ordem era isso, né? E até mesmo achava muito interessante do ponto de vista do contato com as equipes, e depois lá na Escola de Saúde Pública, né, quando eu ia fazer as chamadas capacitações, ou que eu prefiro a educação permanente com equipes que se problematizam, sobre essas questões de população de rua, redução de danos e tal, de repente se deparava, mas tu aqui,
E eu entrava com os usuários pelo serviço e tal. E eu lembro de uma ocasião que eu jamais imaginei que eu ia ter que dar, essa é uma expressão da polícia, né? Canetear um colega de trabalho. Né? Mas se constitui uma situação tão desagradável para o usuário e naquela situação de enquadre, e eu fiz isso como um processo pedagógico. Depois não dei continuidade para o processo. Mas isso criou uma determinada situação em que eu tive a oportunidade de falar em outro contexto com aquele trabalhador que entrou numas e ficar julgando moralmente. Isso exige de nós, do trabalho com essa população, suspender a moralidade, suspender a correria. Né? E quais são as possibilidades que a gente tem de suspender a correria? Reunião de equipe, reunião de rede. Né? Lembro de momentos em que, por exemplo, isso ficou muito evidente, que havia uma previsão de a cada 6 meses ter uma reunião de rede. Passou 5 anos. 5 anos. E não teve uma. Seminário? Mas é o fim da pegada. Então, como é que a gente conseguia sustentar em termos de equipe? E tem um processo de aceleração do trabalho que é a grande queixa de várias equipes. Né? Porque o interessante de trabalhar dentro dessa estratégia escola de saúde pública e população de rua, junto à iniquidade do sistema e formando pessoas ou problematizando pessoas, né? Que vão trabalhar no sistema de saúde com vistas à transformação das condições de vida, né? E isso muito é esquecido em termos de projeto de intervenção e de atuação profissional, já que é o foco da pesquisa, a atuação dos psicólogos como população de rua. Bom, o que se produz aí? Que ordem de poder, saber, gera aí? Que tipo de subjetividade, né? Que ela produz esse processo de singularização e desingularização. Né? Como é que se lida dentro dessa corda bamba a todo momento? Em que tu tem uma ameaça do ponto de vista da gestão se tu não fizer aquilo que está colocado como limpeza da rua. E que ordem de enfrentamento isso? E só que para fazer esse tipo de enfrentamento, como um enfrentamento, por exemplo, da questão do ato médico e outras cositas más que estão recrudescendo e emergindo com as manifestações um pouco despolitizadas dentro do processo, fazem com que a gente pegue o foguete pelo rabo. Né? Então, a gente não tem a total apropriação, né? E tem um poder muito intenso da imprensa, né? Que produz essa subjetividade que diz que é vagabundo e tal. E isso não é de hoje. Se vocês pegam, por exemplo, esse outro material que eu trouxe aqui para a gente contextualizar Porto Alegre, daí eu não estou falando das outras, já acompanhei outras equipes dentro do Rio Grande do Sul, que é o processo de urbanização e modernidade em Porto Alegre. Isso aqui se refere a 1920 e a população de rua era um problema naquela época. Se colocava como entrave esse projeto, revisitando a Copa, minha gente, revisitando a Copa. Lá o projeto era outro, os atores eram outros. Né? E muitos deles são nome de rua, atualmente. Né? É interessante perceber, Alberto Bins. É isso. Quem nome de rua é quem venceu o processo hegemônico. Né? Os lanceiros negros estão lá na ponta da redenção, ali no cantinho, né? Foram traídos em termos do projeto da Revolução Farroupilha. Você sabe onde é que é o espaço dos lanceiros negros? Isso existe em Porto Alegre. É uma ponta que aponta para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Ali na redenção. Tinha uma plaquinha lá de espaço, tinha, claro, metal, foi uma banha. Né? Então, Mas o carnaval. o espaço Zumbi dos Palmares. Então, essa descaracterização, essa deshistorização dos processos, da história dos vencedores, né, acaba com que muito pouco a gente consiga dar visibilidade desse processo histórico que veio antes da gente. Vocês lembram? Ninguém lembra aqui disso que o
o André estava falando da Restinga, da origem da Restinga, alguma coisa do tipo. Eu não lembro da Restinga, eu lembro da Vila de Humaitá agora. Ah, Humaitá, Bragança ali? Que era a Vila Teodora. Ah, Dona A Vila Teodora. Teodora que Sim. foi transferida para Alvorada. Toda Aham. ela pegaram a Teodora e botaram na Alvorada. E aí fizeram aqueles edifícios do Humaitá, bem no início. Passou a Castelo Branco para trás, aí bem que aquela gente ia estar ali com uma estrada, né? Aí aquela eu não lembro, tá? Da Restinga não. E naquela região ali, por exemplo, emerge na pesquisa a questão da prostituição naquela região, em função da Arena do Grêmio e outras cositas mais, né? Isso ficou bem evidente. E, bom, e o funcionamento do serviço não consegue dar conta pelo seu horário de funcionamento, efetivamente, né? Porque a prostituição acontece mais à noite. Então o serviço fecha às 5 horas. Bom, quem acessa esse serviço? Né? Tem alguns movimentos organizados, como o NEP, Grupo de Estudos para a Prostituição, que trabalha nesse reporte, o pessoal das redução de danos. Só que, por exemplo, os trabalhadores de redução de danos estão bem pior em termos de possibilidade, porque a precarização que acompanha a redução de danos é imensa. Sempre esteve marginal, né, dentro da introdução. Ninguém não sabe disso, né? Agora, com o consultório do Hugo, tem a possibilidade de serem reconhecidos no seu saber. E olha, em termos, e tem uma diferença em termos de, bom, eu saber dos conceitos e garantear os conceitos aqui, e tem uma outra de, bom, se isso está incorporado efetivamente, se eu estou apropriado na ação desses conceitos. Né? Eu lembro de trabalhar com vários redutores de danos em termos daquelas oficinas de... Eu usava muito teatro do oprimido, pedia para fazer cenas e tal, eles disseram, não conhecemos nada de SUS. Então, daí eu separava os conceitos, pedia para que eles fizessem uma cena a partir do conceito, mas que não falassem para a população. Estava ali, como é que isso, qual é o conceito que tu está emergindo? Bom, as cenas que eles faziam, em termos do contato deles com a rede, em termos dos usuários que eles acompanhavam, davam de 10 a 0. Né? Porque era do mundo real, né? Da conferência com realidade, né? Aquele contato direto, do vínculo produzido a partir da entrada da casa. Né? E daí me produziu uma certa estranheza quando eu li algumas coisas assim, porque eles não observam as regras, né? Ou as regras como fator de exclusão, ou tem que vir de cara limpa para o serviço. Bom, isso tudo, do ponto de vista do usuário, né? Se ele conseguiu chegar mesmo de cara suja ou para lá de Bagdá, quer dizer que ele conseguiu chegar. Então, esse é um momento importante de ir lá e conversar, mesmo que ele não tenha acesso ao serviço, porque de alguma forma isso vai ser muito difícil de manejar, a convivência vai ficar complicada e tal, mas isso dá para ser trabalhado, né? E volta e meia, alguns de nós fazíamos isso dentro de um recorte de gênero, né? Geralmente os homenzinhos iam lá para a rua para dar enquadro, né? Essas dimensões que são próprias do trabalho, a gente é interessante dar visibilidade. Né? Por quê? Porque o enquadro, bom, tem que ser um armário, né? Um armário, vai lá e tal. Mas isso se dava numa outra via, embora a gente problematizasse muito isso com relação às equipes. O que era a divisão sexual e a divisão social do trabalho. São categorias interessantes de pensar. Assim como as discussões do Marx do lupenproletariado, não está falando disso, né? E o Marx não era nem um pouquinho gentil com relação ao lupenproletariado, não era exército de reserva. Né? Vocês sabem dessa história do exército de reserva, né? O exército de reserva baixar o preço do salário, da venda da força de trabalho e tal. Né? Que hoje em dia, bem-vindos ao capitalismo, nós não precisamos mais dessas populações. Né? Elas podem deixar de existir, elas não têm uma função, elas são toleradas dentro do espaço público. Então, do ponto de vista de quem se ocupa com essas populações, porque tem todo um processo de luta social para que seja garantia de direitos, também acaba tomando. Estou sendo bem chulo, bem concreto, tá? É a intenção. Tá?
essa dimensão de grupalidade permite que a gente faça com que, por exemplo, tanto trabalhadores, e esse momento que a gente tem, quanto usuários, né, dos serviços, se enxerguem dentro de, não só da falta, mas da potência que tem colocada como um ator político, ou a possível constituição de ator político. Muito claramente que eu me perguntava, eu vinha do trabalho com pequenos agricultores familiares que tinham uma grande dificuldade com, por exemplo, com o movimento sem terra, por causa da questão da ocupação, que isso, de alguma forma, problematizava a imagem deles perante a população, né? E isso não era à toa, isso acontece mesmo. Eu lembro de uma manifestação agora em Florianópolis que as pessoas fizeram em linha, eram agricultores familiares com um chapéuzinho e com uma bandeirinha branca. Ele disse, tu não trouxe um pouquinho de terra para eles? Não era essa a questão não era a terra, a questão era a política agrícola. Né? Só que, para todo mundo, quem faz fila, né, vira movimento sem terra. Né? Tá com bandeirinha, é movimento sem terra. Tudo que leva a pensar isso, e é uma completa desqualificação dessas populações que se organizam. Por quê? É desse jeito que toda essa produção midiática lida com relação à exigência de direito. Né? O espaço da rua como sacrossanto e não intocável do ponto de vista político. Acontece que, economicamente, ele é um espaço muito poderoso. Então, também isso atinge do ponto de vista de cada um e de todos. Que é o homem et singular, que é a segunda parte desse texto do Foucault, da crítica da razão política, o um e o todo, o um e todos, né? E como eles são afetados e como se dá essa produção, que nos afeta e que muito a gente não sabe bem lidar como está, acaba se culpando no processo, mas não sabe de que ordem de saúde mental ela produz na gente, ou de necessidade de saúde mental produz na gente. Então, esses espaços de construção e de discussão e de suportar o outro no conflito são necessários. Senão, um quadro de trabalho ele não se produz. E eu falo em termos de suportar, até mesmo para, qual é o conceito mesmo, ou a diretriz que a gente está querendo proteger um determinado processo de trabalho? Né? Qual é o interesse coletivo que a gente quer garantir? Né? O que emerge dessa contradição? Né? Porque o problematizar isso, o que está me inquietando, né? E qual é a origem dessa inquietação? E para isso eu preciso historicidade. E o interessante é que várias dessas falas que estão aqui colocadas, nesses 10 anos de trabalho em Porto Alegre, tanto na Escola de Saúde Pública, acompanhando equipes e problematizando processos de educação permanente, tanto na questão de fazer essa discussão por dentro da rede, eu vi muitas vezes se colocar. Né? Agora, isso como para se ocupar, parar de se preocupar com essas questões, tem que ter tempo e espaço qualificado para isso. Então, é reunião de equipe, é seminário, é parar, suspender a correria, não saber, não ficar tendo ganho secundário do sintoma, de tipo, mas tem a população para atender e tal. Sim, ela vai estar ali todo dia, porque ela é produzida todo dia. Né? Mas de que forma eu posso qualificar esse espaço para que essa população também se reconheça como exigente de direitos? Né? Porque senão tem um processo de produção de dependência dentro da institucionalidade. E esse movimento de desinstitucionalização, ele se refere também à produção da lógica dos serviços. Né? A gente também não pode ficar... Claro, falta a rede substitutiva ser constituída, mas a desinstitucionalização vai para além disso, ela atinge a questão como é que é o nome do gerente? Peter Paul Bart, ele fala da questão do monitoramento mental. Né? Em medida essa lógica, ela é introduzida de tal forma no meu jeito de ver as coisas e encarar e vivenciar, né? E lá pelas tantas eu incorporei já a lógica do manicômio e nem sei.
né? Eu posso garantir que eu estou em defesa da vida e tal, mas efetivamente nas minhas práticas eu estou cerceando o tempo todo, estou esquadrinhando o espaço, né? No meu quadrado ninguém mexe. Então, quando a gente fala dessas dimensões mais conceituais, não é para confundir, né? É para tentar, de alguma forma, dar visibilidade que esses conceitos nos permitem olhar a realidade de outra forma, né? É como o óculos, eu estou usando uma lente verde hoje, né? Então, isso aqui delimita um processo histórico, né? Aqui está o presente, daí eu olho para o passado e projeto o futuro, né? E esta é a minha lente que eu vejo a realidade. Se eu não historicizo o processo, eu não enxergo direito. Isso constitui a minha cegueira situacional. Eu não vou saber tudo o tempo todo, nem, quiçá, nem em algum momento da minha existência. Mas eu fazendo esse tipo de processo, junto com os outros e junto com a população que eu pretendo atender de alguma ordem de atendimento, né, a potência é maior, né? E bem também a questão do significado do trabalho. E daí diminui a descimento e outras cositas mais. Agora, existe toda uma pressão do ponto de vista daquilo que a gente está dando nome hoje de assédio no trabalho, né? Isso sempre existiu no capitalismo. A gente está dando nome para ele agora. Está nomeando. É importante? É importante. Mas sozinho não resolve a questão. Então, o que eu estou tentando trazer aqui são elementos de quem teve contato com o texto, de quem trabalhou escutando algumas coisas por algum período da vida, né? Mais relacionadas a essa política, mas que não está subsumido a isso. Está a partir da história de cada um, porque é no encontro das histórias de quem atende e de quem é o demandante de alguma ordem de escuta que se produz algo diferente, né? Os dois têm história, né? E isso pode potencializar ou não a escuta, né? Eu acho que agora a gente circula um pouco, não está na roda, mas para que a gente possa trocar algumas coisas. Só colocar que eu conheci o Milton Santos, acho que é importante. Milton Santos, do espaço, sem dúvida. Eu queria então agradecer o Rafael e o André. Fiquei pensando em algumas coisas a partir das provocações de vocês. Que eu acho que o processo de pesquisa, eu falando agora aqui, né, trazendo um pouco dos resultados, né, e a gente sempre falou muito de que o que menos importa, eu acho, no processo todo é o material final, assim, né, é o documento que vai sair daí. São os relatórios, o que vai estar colocado nele, né? Para nós, os resultados da pesquisa, os efeitos da pesquisa, eles são a partir do próprio processo de constituição dessa, assim, né? E eu acho que uma das questões, tu falasse antes, André, da questão da participação da população aqui, né? Na verdade, a gente fez o convite para eles estarem aqui, inclusive para a composição também do espaço de fala. Mas é que aí eu acho que também tem uma coisa de que esse tem que ser um convite ativo, né? E aí eu acho que esse também é como é que a gente consegue manter algumas pautas, né? Como é que a gente vai a gente banca, a gente briga, mas lá bastante a gente se cansa também, né? Então, como é que a gente consegue manter esse esforço ativo, assim? Porque acho que, claro, que é muito fácil a gente dizer, a gente abre espaço, né? Mas para uma população que nunca se sentiu convocada a ocupá-lo, daí isso não pode ser simplesmente a gente abrir o espaço, né? Tem que ter um movimento mais ativo nesse sentido, né? Para que de fato se sintam convidados a estar aqui, né? Então, acho que isso também diz do porquê da não presença hoje, né? Mas acho que não só isso, acho que também o próprio processo que a cidade está passando nesses dias aí também não está muito convidativo para circular à noite, né, pelo espaço da rua, assim. Mas eu acho que em relação a isso, a gente aqui no Rio Grande do Sul foi o único CREPOP que convidou a população a participar dos grupos e tivemos essa participação. E a gente levou isso para esse debate nacionalmente, porque daí tem que entender também que a gente tem diferentes realidades no país, assim. E a gente sempre abrigou todos os anos para que os usuários participassem das pesquisas.
E sempre houve uma negativa nesse sentido, de que não, né? E a nossa briga era, bom, se a gente convida os psicólogos a falar sobre a psicologia, se a gente convida os demais profissionais para falar sobre a psicologia, se a gente convida os gestores para falar sobre a psicologia, a gente também tem que convidar aqueles a que se destinam às nossas práticas a falar sobre a psicologia. E essa foi a primeira vez que isso foi recebido e acolhido, assim. Então, acho que esse também é um efeito que volta aí para dentro do sistema conselho, de se ver também com as suas durezas, né? Depende da pressão. Mas é isso também, né? É uma coisa que a gente volta, imagina, são desde 2006 que essas pautas vêm e retornam, assim, né? E acho que além disso teve outras coisas também, agora ouvindo vocês comentando, essa questão da exploração sexual infantil em Porto Alegre, né? A partir do momento que isso apareceu aqui, isso foi levado para o Conselho Municipal de Saúde, que chamou uma reunião, que se montou uma rede de enfrentamento municipal em Porto Alegre. Mas são coisas que é isso, né? A gente aponta e depois não tem como acompanhar, né? Que é a mesma questão que eu falava disso, de estar presente aqui, assim. Aqui chegam muitas demandas, mas como é que a gente consegue sustentar todas elas, assim, né? Todas essas pautas que a gente precisa brigar, né? Então, do quanto que nos faltam também parceiros aí, né? Isso que a gente fala da rede, a gente também aqui tem dificuldade de sustentar os espaços das redes. E o próprio espaço dos grupos que o Manuel trouxe, né? Desse espaço de troca, que para nós é um dos principais produtos dos trabalhos que a gente faz aqui, dos processos de pesquisa, que é de proporcionar que as pessoas dialoguem. Essa também foi uma briga que a gente teve que comprar, porque, bom, se aqui a gente tinha 170 psicólogos trabalhando com população em situação de rua, no Norte e Nordeste eles nos devolviam de que não, lá tinham 2, tinham 3 em todo o estado. Né? Então, bom, como é que a gente faz grupo com 2 pessoas? Aí a gente dizia, não, mas uma pessoa é entrevista, 2 é grupo. Né? A gente já faz conversa. Então, essa também foram coisas difíceis de serem sustentadas, assim, né? Mas eu acho que também são conquistas que vão ficando aí para dentro, né, da casa, assim, né? E do próprio processo de diálogo com os gestores, quando eu falo isso, né? A gente ligava para a secretaria e nos diziam, não, né, a educação não tem nada a ver com isso. Nesse processo mesmo, a gente já devolvia, não, só um pouquinho, né? A gente está perguntando sobre isso, né? Se a população em situação de rua não tem que, então, se educar. Então, nesse movimento de ter que responder uma instituição como o Conselho a respeito de uma política pública que não existe, né? Então, isso também já vai produzir efeitos aí, assim. Mas eu acho que para nós fica sempre essa angústia frente à dificuldade de manter as questões em pauta, assim. Isso segue sendo um desafio. Mas acho que fica então aberto aí para, não precisa ser necessariamente questões, acho que a ideia é que a gente possa também conversar. Também queria ouvir de quem participou, assim, desse retorno agora da devolução, se sente que foi contemplado ou não, né? Depois tem um segundo momento também, que é da abertura do espaço da consulta pública, que a gente vai estar procurando vocês de novo, então, que é uma outra oportunidade, né, de continuar colocando esse tema em discussão. Assim. Mas enfim, fica Só para colocar assim, nessa tua fala, a questão é que a provocação é importante para legitimar algumas coisas. Porque às vezes o que não é dito não acaba não sendo legitimado. Então é importante, acho que nesse espaço, falar essa questão da participação da população em a situação de rua com a fome. Então, a gente sabe de toda a dificuldade que vocês têm. A gente é parceiro nisso, as pessoas até vieram aqui lá no Centro, lá no início da caminhada de vocês. A gente tem consciência disso, mas a gente tem que falar sobre isso, para poder deixar o espaço sempre aberto, para não perder esse foco. Porque às vezes a dificuldade é entrar no espaço que a gente às vezes perde foco. E aí fica mais uma pesquisa, né? Apenas mais uma pesquisa no espaço. Eu quero que assim, a gente possa falar no microfone, só para que daí a gente está gravando, né? Que é importante que daí fica também para quem não teve oportunidade de vir hoje, né? Fica o registro. Então, para daí pega melhor lá. Eu queria falar a respeito do que falaste do não trabalhador, né? O morador de rua, ele se entende como um trabalhador, ele é guardador de carro, ele é panelinha, ele é um cuidador, né? E aí agora, com o advento da Copa, e a gente tem conversado bastante com eles a respeito disso,
veio o tal do Pronatec. E aí disseram assim, não, agora vocês vão ter que botar eles no Pronatec. E aí, eu e a gêmea aqui, não, tem que botá-los no Pronatec. Né? Sim, não, tem que levar, vamos levar. Né? E aí nós fomos atrás, né, da tal do Pronatec. E na primeira esbarrada foi a escolaridade. Segunda esbarrada é endereço. E aí eles falaram, o que nós estamos fazendo aqui, Marta? Vamos embora desse lugar, isso aqui é para nós. Ah, mas eles têm que estar no mercado de trabalho, gente. Mercado do trabalho, e essa aqui para mim, mercado não, mundo do trabalho. O que nós conseguimos é lucro. Né? E eles têm que trabalhar, eles têm que se organizar, e eles têm, peraí. O que eles querem? Né? Trabalhar com o que eles querem? Né? Então a gente está e essa questão da violência, né? Da abordagem violenta da polícia, né? Agora nós estamos participando para ver se a gente consegue amenizar isso um pouco, porque a guarda chega e eles disparam, né? A gente está indo junto, né? Para meio que, amenizar a imagem que a guarda tem junto aos moradores de rua, que a brigada tem junto aos moradores de rua. É complicado, mas foi solicitado, como nós somos trabalhadores, temos que fazer o que nos mandamos. Né? Apesar de a gente achar que não. E eu e ela estávamos dando as mãos aqui, porque a gente estava achando, essa semana que a gente estava meio louca. Eu disse, Marta, nós estamos loucas. Aí vocês trouxeram essa pesquisa e eu disse, nós não estamos loucas. A gente está sabe? A gente fala uma coisa na contramão e as pessoas ficam te olhando. As pessoas têm pena de mim. Ai, coitado, a gente trabalha com morador de ruas. Adoro. Maravilha, beleza. Ai, coitada. Eu não tinha problema de fazer. Não tenho, não quero fazer. Sabe? Sabe o preconceito e vemos assim, sabe? Qual é a tua história? E eu digo muito que as pessoas ficam bravas comigo. Eu queria saber, se tu vivesse tudo que ele viveu, aonde tu estarias? Né? Porque cada história, assim, sabe? Tu começa a conversar, começa a fazer o vínculo, e eles começam a te contar. Né? Então tu vê que, poxa, tu sobreviveu, cara, tu está sobrevivendo. Sabe? Tu conseguiu chegar até aqui. Aí eles pra mim, eu nem sempre fui morador de rua. Pois então, tá? Isso aí é uma situação que tu tá agora. E até nós vimos a pesquisa de vocês, né, em situação de rua. Eu não gosto na situação de rua, sabe? É uma coisa que me prende ali dentro, cerceia ele ali, né? Eu prefiro, é uma situação, pode ser temporária, pode ser que não, depende do que ele quer para ele mesmo, né? E tem uns que dizem, não quero largar droga, não vou largar. Deus bom, estou te avisando, pode te matar, mas tudo bem, é o teu direito. Né? Então assim, eu e elas, essa semana nós estamos doidas. Nós estamos loucas. Aí, olhando a pesquisa de vocês, olha, a invisibilidade deles na rua. Existem outros loucos no mundo. Graças a Deus. A invisibilidade que eles não têm. E foi nos dito assim, a gente dá eu dou carteiraça, eu vou no hospital, eu sou assistente social, não quero atendimento. Vou no posto, quero atendimento. E temos feito o quê? Temos ido nos lugares e dizendo assim, consegue 2 vaguinhas para nós, durante a semana, assim, não sei o quê. Aí eles disseram assim, mas vocês estão tirando o lugar dos outros usuários. Eu disse, como assim? Se ele for para a fila junto com outro usuário, ele vai conseguir atendimento? Não. Então eu estou atropelando. Estou atropelando. Tu está tirando o lugar dos outros? Estou. Por quê? Porque se ele fosse considerado uma pessoa, como eles dizem, né, uma pessoa normal, ele conseguiria. Mas o médico não olha para ele. O médico não quer botar a mão. A moça disse para mim, se ela segura ele com luvas. Luva? Para que luva? Não vou segurar com luva. Sabe? E a enfermeira foi examiná-lo com luva. Né? Não vou usar luva. Aí depois me obrigaram a usar luva, porque aí eu ia trocar em outras coisas. Nossa, ela tem que usar. Aí eu usei. Aí cheguei lá no serviço com a mão toda cheia e tal. Pensei, que porcaria. Vou lavar minha mão com essa droga aqui. Mas eu tive que usar, porque dentro do hospital eu fui obrigada a usar. Mas no primeiro momento não vou usar. Não vou usar. E nós temos muita dificuldade. Nossa dificuldade é a saúde. Eu já nem falo em escola, falou em escola, que escola? Escola não. O nosso brete é a saúde. Alguém que estudasse, sabe, essa população, isso aí para nós é utopia. Mas se a saúde já funcionasse, já era uma boa coisa para nós. Que é o que nos inquieta. E essa história do cara aqui querendo compulsória, porque
Ah, mas os caras que querem, não conseguem. E o pessoal fala, pelo amor de Deus, me leva para uma fazenda. Me leva para uma fazenda. E a gente até tenta, né, Marta? A gente vai lá no CAPS, não tem, não dá. O cara está aqui tremendo. E a consulta quando? Daqui a 1 mês e meio. Tem 2 meses. E o cara está tremendo, sabe? Como? Uma medicação, um olhar carinhoso para aquela pessoa. Não, ainda mais se estiver sujo, então nem entra, né? Não entra, fica na rua. Né? Ou dizer, como é que disseram uma vez para mim? Leva ele para lá e dá uma guaribada. Guaribada? Um banho, ajeitada. Eles, olha, não tem como levar ele daqui do jeito que ele está, que o nosso albergue é longe, né? Que a gente disponibiliza banho, uma série de coisas. Não tem como levar ele, ele não está em condições de andar. Mas aqui não tem nada que a gente possa fazer. Aí o morador de rua se irritou e foi embora. As meninas lá do CRIAS também encontram isso na saúde. Os adolescentes pedindo, por favor, me tira da rua. Sabe, eu quero. E elas vão lá, está fechado, não tem, não pode. Então, por enquanto, nós estamos brigando por saúde. Nem estamos brigando por escola que estude, ou conseguimos uma escola, né, Marta, que os aceitasse, né, para fazer o EJA. Estamos indo devagarinho, eles estão tendo aulas de informática na Unicinos, né, uma coisa que a gente conseguiu, parceria, bem legal. Estão tendo aula de letramento, porque a maioria é analfabeto, né. Não são nem analfabetos funcionais, viu? São analfabetos mesmo, de não saber distinguir o, sabe? Mas estão encarando o computador, estão tendo coragem de entrar numa universidade, porque a alegria de ir, né? De ir lá. Então, pouca coisa mas assim, o que mais nos alegrou, e nós íamos pensando que era outra coisa, nós pensamos que era alguma coisa com o Centro Pop, que ela trabalha no Centro Pop, que eu não pego, nós trabalhamos juntas, né? Mas já nos contemplou, tudo que vocês mostraram aí, é o que realmente a gente vive no dia a dia. Não sei se quer falar alguma coisa pequena. Só em relação assim, ao que tanto se fala e tanto se ouve, né? Nós precisamos organizar a vida desses usuários, né? Desses cidadãos, porque neste momento que se fala em organização de vida deles, quem somos nós, né? Organizar essa vida. Será que a nossa está organizada? Então, assim, exato, e o que eles pedem, né? Então, assim, é uma situação que às vezes a gente se pega pensando, né? E discute bastante em relação ao que é um cidadão, gente. É uma pessoa. E que lá na rua, assim, eles realmente, é bem a história do contorno dos invisíveis. Eles se perdem. Então, assim, quando nós, porque faz em abril, né? Que o Centro Pop se instalou lá em São Leopoldo. Então, a primeira questão que a gente levantou foi a apresentação do Centro Pop, né, para esses cidadãos. E aí eu trabalhei me identificando as educadoras se identificando, dando nome, né. E aí eu pedi para que eles fizessem isso também. E eles me olharam apavorados. Mas como assim? Que nome? Por que nome? Né? Eu disse, porque vocês são pessoas, vocês têm um nome. Mas a gente já perdeu a documentação. Olha como eles associam. A gente perdeu a documentação, a gente não tem a identidade. Eu digo, ok, legal, vocês não têm o papel. Como eu posso não ter, posso perder, posso ser assaltada, né? Mas vocês têm um nome, vocês se identificam por esse nome. Então, assim, gente, eles perderem tudo mesmo, né? Eles não terem mais nem essa identificação enquanto nome, porque se ainda eles falam em apelido, ok, eles se entendem assim, eles se acham assim, mas para eles foi tão importante que depois eles acharam assim o máximo aquilo ali, né? Então, trabalhar esse olhar e ter esse olhar sobre esses cidadãos, essas pessoas, né? E que a gente fala tanto em cidadãos de direitos, né? Até que ponto? E o que é isso? Exato. E o que é isso? Como é que se trabalha isso e de que maneira, né? Que cada um enxerga, porque aí é muito refratária a coisa também, fica muito fragmentada, porque cada um, né, trabalha da sua maneira. Então, essa inserção de se trabalhar assim, e eu sempre falo dessa transversalidade da rede, de se trabalhar em rede,
que é importantíssimo, pelo menos para nós é muito importante, se perde. Né? E a gente procura buscar sempre, procura atrelar isso aí, porque é importante. E porque a gente precisa dos outros olhares, não só o nosso, porque a gente não somos os donos dos direitos de tudo, né? Sabemos tudo sobre tudo. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha. O Manuel também. Ligou? Não ligou? Oi. Não, sim, acho que a gente precisa das políticas, é óbvio, né? Qualquer sujeito de direito necessita, além da assistência social, precisa de todas as políticas, né? Muito mais quem está em situação de rua. Uma coisa que vocês falaram antes ali, a questão da geração de renda, né? Isso é algo que a gente tem se debruçado aqui no Centro Pobre em Porto Alegre, né? Hoje a gente tem alguns usuários que têm uma renda bem definida, rendas lícitas e ilícitas. A questão do tráfico, a questão do roubo, a questão da reciclagem, a questão do guardador de automóveis. Domingo agora a gente fez uma ação na redenção ali, o Manuel estava junto ali, e a minha esposa estava dizendo que eu já estava vereadora em alguns momentos, né? Porque todos os usuários que vão no Centro Pobre estavam guardando o carro, estavam fazendo algum tipo de trabalho informal ali no entorno da redenção. Então tu andava 200 metros, alguém te abraçava, né? André! Complicado. Então é isso, mas aí aí a gente tem que se debruçar enquanto trabalhador, né? Que ferramentas a gente vai estar construindo, que forma de intervenção a gente vai estar pensando, para que esse usuário, de alguma forma, tenha uma renda, mas que não consegue se reconhecer enquanto sujeito de direito. Ainda não tem a sua autonomia e o seu protagonismo, né? Ele necessita das outras políticas. Ele ainda tem que acessar o Centro Pobre porque ele não tem uma residência, precisa ir lá para o tomar um banho. Apesar de à noite ele estar lá vendendo a droga dele, ganhando algum dinheiro para ter o seu peixe de marca, que a imagem, né, é tudo. Então precisa também andar como a gurizada da cidade baixa anda, com um bom tênis, bobendo, uma boa camiseta. E aí a venda da droga, né, traz isso. Mas ao mesmo tempo, na segunda-feira, ela toma banho e ele está no Centro Pobre para tomar o seu banho. Ele não consegue ir além disso. Bom, e a gente tem que pensar como que ele vai ir além disso, junto com ele, né? Que não sou eu, nem o Manuel, nem tu que tem essa resposta. Porque a história de vida é a dele. Ele vai ter o seu momento de reflexão, de pensar de como é que ele pode estar saindo dessa situação em que ele se encontra e ir além. A questão da abordagem, a gente passou por isso em Porto Alegre também. Né? A gente tivemos alguns enfrentamentos em que algumas geladeiras, como diz o Manuel, foram consequências desses enfrentamentos, de não fazermos abordagens juntos com a segurança pública. Não. Nosso trabalho tem que ser pautado a partir da escuta e do vínculo. Então a gente não pode estar indo junto com a segurança pública, que tem pautada a outro método de acolher. Entenderam? Porque para o usuário, a pessoa que está na situação de rua, todos nós somos funcionários públicos. Ele não faz a distinção entre assistência, entre... tudo, vocês são prefeituras. Então, nós tivemos que pensionar a direção, os gestores na época, e o que a gente conseguiu aqui em Porto Alegre? Um calendário de ações da Guarda e da Brigada Militar. Aí eles nos passavam esse calendário de forma antecipada e antes de eles executarem essas ações higienistas, nós íamos lá para avisar. Ó, cara, junta duas coisinhas daí, te organiza e vaza. Porque eles vão vir aqui e vão levar tudo. Isso. Basicamente isso. Porque são pessoas que a gente já conhecia, já acompanhava de alguma maneira. E muitas vezes estavam até muito bem organizadas. Trabalhavam nesses empregos que a gente citou aqui. Mas que o sujeito organizar bem mais, a brigada indo lá, pegando a sua documentação, pegando suas roupas, seus poucos pertences que eles tinham. Entendeu? Porque é isso, não há essa separação. Nós temos dois tipos de abordagem. Nós fazemos durante o dia, que aí vamos nós todos, tranquilos, e à noite que nos impuseram essa condição.
pensa que isso foi fácil, não foi uma negociação nem um pouquinho fácil. Né? A geladeira minha, pelo menos, foi muito em função disso. Né? E de outros colegas ali, sindicâncias contra a equipe e tal. Porque era um modelo de gestão, né, bem claro na época que são entrevistas. Nós nos colocamos contra, né? Então nós tivemos colegas que saíram, foram saídos da equipe e outros foram relotados, como eu, por exemplo, há uma semana. Porque nos negamos a fazer esse tipo de intervenção. Bom, mediante a saída de alguns colegas e tal, e o tensionamento de outros que permaneceram, a gente conseguiu estipular esse calendário de abordagem. Não é fácil. O corpo do trabalhador, o Manuel falou que paga muito essas sessões de plenário. Mas acho que são necessárias para uma melhor intervenção. Eu vou falar um pouco do lugar da saúde, né? Que eu estou atualmente no curso de saúde coletiva, mas eu estava vinculada a serviços de saúde mental na Zona Norte, com o consultório na rua. De lá fazia parte, né? Acho que assim, a entrada na agenda da questão da população em situação de rua na saúde, na agenda da saúde, teve muito a ver com o plano CRAC. Né? Tanto é que a questão dos consultórios de rua primeiro, né, e atualmente consultórios na rua, teve uma mudança, e saíram da saúde mental foram para a atenção básica, né, tem a ver com a questão do plano CRAC. Né? Fim do PSF sem domicílio. Fim do PSF sem domicílio, a maneira como isso se deu, né, que foi bastante sentido, tanto pelos usuários do PSF sem domicílio quanto da equipe, né? E aí, assim,